Olá, pessoal. Então, seguindo com as nossas aulas de teoria eletromagnética, nós agora já estamos avançados suficientemente na disciplina, de forma que nós podemos entrar na parte final, que é a parte mais conclusiva aqui do nosso curso, né, que são essas aulas finais, em que nós vamos, de certa forma, rever aquilo que a gente já viu e ver quais possíveis problemas, né, que nós ainda temos que resolver em relação à teoria como um todo. E isso vai ser feito com base nas contribuições que o Maxwell deu para o eletromagnetismo clássico. Então, nessa sessão 7.3, nós vamos abordar isso, né? E essa sessão ela é intitulada Equações de Maxwell. Então, a primeira parte que eu vou fazer nessa aula é tentar, com base naquilo que nós já vimos, identificar quais problemas, né, ou qual problema ainda existia nas equações do eletromagnetismo no momento em que o Maxwell começou a estudar esse assunto. Tá? Então a gente vai entender quais as contribuições do Maxwell. Então vamos relembrar os principais pontos que nós vimos até agora, né? As 4 equações fundamentais que nós vimos até agora. Então lá do capítulo 2 nós vimos a lei de Gauss, né? Só reescrevê-las, essa equação e outras aqui. Então, a lei de Gauss, vou escrever aqui na forma diferencial, é o divergente do campo elétrico é igual a 1 sobre ε0, densidade de carga. Então, essa daqui é a nossa lei de Gauss. Nós vimos também no capítulo 5 uma equação que também traz o divergente, porém o divergente do campo magnético. E aí nós vimos lá que o divergente de B, né, vale 0. Essa equação ela não tem nome, tá? Mas nós discutimos as consequências dessa equação no capítulo 5, principalmente. E as outras equações que nós vimos também que são fundamentais, né? Então, uma nós acabamos de ver, que é a lei de Faraday, né? Então, nós vimos que o rotacional do campo elétrico, ele vale menos a derivada do campo magnético com relação ao tempo. Então, essa daqui é a nossa lei de Faraday. Né? Então, nós temos essa e a quarta equação que nós vimos no capítulo 5, é que o rotacional do campo magnético, né, ele vale μ0 J. Tá? Essa daqui é a lei de Ampère. Né? Lei de Ampère. Então, olha só. Então, essas equações, dessa forma como que eu estou mostrando para vocês, elas já estavam, já eram conhecidas, né, na época de Maxwell, no século XIX, e, bom, elas já tinham donos, né? Então, a primeira é lei de Gauss, a terceira lei de Faraday e a quarta lei de Ampère, e ainda a gente vai entender por que o Maxwell, ele, na verdade, recebeu o nome por todas essas 4 equações que, na verdade, vêm de tempos anteriores a ele, né? Então, olha só, o que foi a primeira visão que o Maxwell teve aqui, né? Então, observando essas equações, nós vemos que elas são bem similares, duas a duas, né? Nós temos duas equações que dão o divergente, duas equações com o rotacional dos campos. As duas primeiras nós vemos que elas resultam em constantes, seja constante igual a zero, seja constante igual a ρ sobre ε0. Mas quando a gente olha as duas últimas, nós vemos o seguinte: enquanto a equação 3 ela relaciona campo elétrico e campo magnético, a equação 4 ela relaciona campo magnético com a grandeza que é densidade de corrente. Então, a princípio está fazendo um pouco de falta, né, aparecer aqui nessa equação alguma coisa que esteja relacionada diretamente com o campo elétrico, né, para você preservar, vamos pensar dessa maneira, a simetria entre todas essas equações. Né? Então, olhando assim, da forma como está, parece que está faltando alguma coisa. E esse era o sentimento que o Maxwell tinha. O que a gente vai fazer agora para ver um problema, né, resultante disso é que nós vamos aplicar
o divergente nessas duas equações aqui, ó, nessa e nessa, e vamos ver o resultado. Então, primeiro, vamos aplicar o divergente na lei de Faraday, né? Então, se a gente aplica o divergente na lei de Faraday, a gente vai ter o divergente do rotacional de E, do lado esquerdo, tem que ser igual a, vou colocar assim, o divergente de menos del B, del T, tá? O divergente, ele pode trocar de lugar com essa derivada temporal, né? Essa é uma propriedade das derivadas. Então, nós ficamos com divergente do rotacional do campo elétrico é igual a menos del T do divergente de B. Se nós observarmos essa equação, nós vamos perceber o seguinte: essa daqui do lado esquerdo ela é sempre zero, tá? Porque é uma propriedade das funções vetoriais, né? Quando você calcula o divergente do rotacional, isso é sempre zero. Sempre zero. Do lado direito, nós temos também isso aqui, ó. O divergente do B também é uma das quatro equações de Maxwell, né? É a segunda. Então, aqui também é sempre zero. Então, aqui está ok, sem problemas por enquanto, tá? Agora, vamos fazer a mesma coisa, mas para a lei de Ampère, tá bom? Então, vamos fazer, aplicar quem, né? Vamos aplicar aqui o divergente no rotacional de B, tá? Que vai ser igual a aplicar o divergente em μ0j, tá? Do lado direito da igualdade, né? Então aqui a mesma coisa. Rotacional ou divergente do rotacional é sempre zero. Do lado direito, né, o que vai acontecer? Eu posso escrever isso assim, ó, μ0 divergente do J. Nós vimos situações aqui, né, no caso de correntes contínuas, que isso era nulo, né? O resultado disso é igual a zero. Só que, na grande maioria dos casos, o divergente do J não é nulo. Então, aqui nem sempre é nulo. Nem sempre é zero, tá? Então, aqui nós temos um problema nessa equação. Porque lado esquerdo sempre é zero, do lado direito nem sempre é zero, tá? Por essa questão, só é nulo quando a gente tem correntes contínuas. Então, foi um problema que o Maxwell encontrou na época também, né? E que, de certa forma, né, acabou fazendo com que ele tentasse solucionar esse problema, que não era tão fácil de visualizar assim. Outro problema que a gente pode enxergar através da aplicação das equações de Maxwell, especificamente através da aplicação da lei de Ampère, é pensar uma situação mais prática. Que situação mais prática é essa? Vamos imaginar aqui, ó, vou desenhar para vocês. Eu tenho um capacitor, isso aqui é uma placa dele. Essa daqui é a outra placa, tá? E aí, o que eu vou fazer? Esse capacitor ele está ligado, vamos colocar ele ligado aqui em uma bateria. Então, eu tenho aqui o meu capacitor de placas paralelas, tá certo? Então, aqui tem uma bateria, eu estou aplicando aqui uma certa força eletromotriz, né? E isso vai gerar uma corrente elétrica aqui. É claro, a gente sabe, né, até do experimento, nós fazemos esse experimento ao longo do curso, que depois que esse capacitor está carregado, que vai depender da capacitância dele, né, que é aquela constante C, a corrente aí no circuito ela vai ser nula. Mas enquanto ele está carregando ou descarregando, nós vemos que vai passar corrente pelo circuito. Porém, aqui no centro, como não tem ligação, a gente não tem a passagem de corrente. Então vamos fazer o seguinte: o que nós vamos fazer? Vamos pegar a lei de Ampère. Então, na forma agora integral, né? Então a gente tem que B caminho fechado, integral dl, isso tem que dar a corrente a 1 e 0, né? E a corrente
interna, ali, passa sobre certo loop gaussiano, né? Então vamos aplicar ela dessa forma. Vamos botar o nosso loop gaussiano bem aqui, ó. Fazer um loop bem aqui, tá? Então aqui eu tenho o meu loop amperiano. O que acontece, né? Então, para a gente aplicar a lei de Ampère, nós temos que utilizar esse loop amperiano. O que acontece? Se nós considerarmos, né, vamos imaginar que isso aqui seja uma circunferência, né? Essa circunferência, ela delimita essa área aqui, por exemplo, né? E eu tenho uma corrente I passando por entre essa área. Então, a princípio, isso vai resultar em um certo valor de campo magnético, né? À medida que essa corrente passa. Porém, nesse caso aqui do capacitor, não necessariamente eu preciso utilizar uma circunferência como sendo meu loop amperiano, e eu também não preciso considerar a área, né, delimitada por essa circunferência dessa maneira. Eu posso imaginar uma área diferente aqui, ó. Então, o que eu vou tentar fazer aqui agora é pensar uma área, vou desenhar ela aqui, vou ver em verde, né? Que seria aqui, ó. É como se eu pensasse, se eu consigo desenhar isso aqui. Imagina que eu considero essa outra área aqui, ó. Como se eu pegasse uma panela, por exemplo, um copo, e colocasse ele aqui nessa minha superfície. Então agora vamos imaginar essa área agora, né? Então, Então nesse caso aqui, deixa eu voltar aqui. Então nesse caso aqui, essa corrente que está passando aqui, ó, nesse ponto aqui, tem uma corrente passando aqui, né? Ela não está cruzando essa área, tá? Por que ela não está cruzando essa área? Porque essa área ela está envolvendo uma das placas do capacitor. Então, na prática, não tem nenhuma corrente atravessando essa área desse loop amperiano. Então, a princípio, eu teria esse lado esquerdo igual a zero nessa situação, e no lado direito igual a zero nessa situação, enquanto que o lado esquerdo, né, por consequência, eu teria que ter um campo nulo. Mas percebam aí a inconsistência, né? Nós temos, se eu considero a área aqui no centro, o resultado que eu tenho, se eu considero essa área aqui, ó, o resultado que eu tenho é que as coisas fazem sentido, né? Eu tenho um certo valor de campo magnético, mas se eu considero a área que eu desenhei em verde, não, porque eu não tenho corrente atravessando ela, né? Nenhuma corrente atravessa ela nessa forma que eu desenhei. E isso não acontece se eu estiver falando de uma corrente contínua em um circuito convencional, porque não importa a forma que eu desenhe essa área que tem esse formato estranho, né? Como se fosse um copo ou um balão, sei lá, essa corrente ela teria que atravessar ela em algum momento, né? Mas nesse caso aqui do capacitor, não, né? Então isso gera essa inconsistência, porque dependendo da área aqui desse loop amperiano que eu considero, eu vou ter um valor diferente para o campo magnético. Mas não pode, a princípio, né, essa escolha do loop amperiano influir sobre o valor do campo magnético. Então isso é inconsistente. Então esse foi um dos pontos que o Maxwell apontou de inconsistência na lei de Ampère. Tá? Então essa equação matemática aqui, né, escrever ela aqui novamente na forma diferencial, o rotacional de B igual a μ0j, igual a μ0j, isso precisa ser consertado. Tá? Então, na outra aula, nós vamos ver como que o Maxwell consertou essa equação aqui, o que ele adicionou e como que isso foi feito. Tá? Então, Maxwell identificou isso. Nós temos um problema na lei de Ampère. Tá? Então, na próxima aula a gente continua.